Boa noite. Quem falou boa noite? Yuri. Iniciei a gravação. Oi, Yuri, você chegou? Sim. Eu já posso falar. Você chegou mais cedo, entendi. Não, eu estava no horário, mas eu pude falar tem 2 minutos. Beleza. Então, manda bala. Então tá. Acho que sim, né? Já são 7h10, podemos começar, gente? É que eu cheguei depois aqui, mas Acho que sim, né? Mas você quer falar alguma coisa, Yuri? Acho que ele caiu. Mas pode ir tocando, Gabi. Bom, então tá, gente. Primeiro eu queria pedir desculpa, né? Porque a minha vida deu uma. Se eu não fosse materialista, até eu diria que é aqueles negócios de inferno astral, né? Eu fui furtada, o novo celular quebrou, teve atraso na coisa, não consegui chegar na última reunião, porque fiquei na estrada e tomei vacina, pelo menos uma coisa boa, né? Mas tomei vacina e tive muita reação, vários problemas aí, fora a reunião do condomínio, né? Que eu sou, né? Os marxistas não conseguem mais organizar a luta de classe, aí estão só fazendo reunião de condomínio agora. Então, eu queria me desculpar mesmo por não ter conseguido comparecer nas 2 últimas reuniões, mas assisti os vídeos, né? Então, vi os debates de vocês e lastimo mesmo não ter conseguido participar. Mas, bom, o capítulo que a gente vai ler hoje, então, né, que a gente deveria ter lido, é o capítulo 10, né? E o capítulo 10 tem lá o título Equalização da taxa geral de lucro por meio da concorrência, preços de mercado e valores de mercado, lucro extra. Né? Bom, eu imagino que, né, houve essa mudança aí de alteração do capítulo 10 para a gente entender um pouco melhor a forma como as mercadorias são vendidas, né? O que de fato são os preços, né? Porque eu acho que a gente tinha parado nos preços de produção, né? E, na verdade, eu acho esse capítulo um capítulo muito sensacional principalmente para a gente enfrentar as explicações econômicas burguesas que colocam toda a explicação dos preços, né, ignoram o valor e colocam todas as explicações no preço e, sobretudo, a partir da oferta e da demanda, né? Então, aqui o Marx dá um banho, né? Teve um pedaço ali que eu até me emocionei na página 224, quando o Marx fala, né, que a oferta e a demanda, quando a oferta e a demanda coincidem, que são fatos que não acontecem na realidade, isso mostra como, né, quando elas coincidem, elas não servem para explicar nada, né? Elas não são suficientes para explicar o que acontece, quais são os preços que são definidos ali, né? Por que essas mercadorias se trocariam, qual é o valor dessas mercadorias. A gente volta ao valor, né? Então, eu acho um capítulo bem importante para o marxismo hoje, né? Então, bom, o que o Marx vai tentar discutir aqui é o valor de mercado e o preço de mercado. Então, esse capítulo pressupõe aquele conhecimento anterior que nós tivemos, né, sobre os preços de produção, que são os custos somados a uma taxa média de lucro. Então, o capitalista individual lá, ele vê o custo dele, ele tem uma taxa média de lucro de todos os capitalistas, soma-se o custo, a taxa média, eu tenho um preço de produção. E esses preços de produção, cada um vai ter o seu, e na venda, esses preços de produção fazem com que exista transferência de capital, né? Porque todo mundo está na taxa média de lucro, mas aí quem tem um preço abaixo da média está recebendo, e quem tem um preço acima da média está passando mais-valia, né? Sendo que aqui o que vai fazer a diferença, né? Já que custos não tem, né, produção de mais valor, é trabalho morto aí a partir dos salários. E já tem uma pergunta, Bernardo, pode perguntar. Não, é que eu li no meu programa, estava que era o capítulo de capital monetário e capital real. Tá errado? Mas é porque na semana passada foi feita uma alteração, né? E aí... Eu não vi. Não Mais sabia. alguém está nessa condição?
Não, mas a gente avisou tanto pelo e-mail quanto pelo site, né? Ou ninguém recebeu nada disso? Eu não recebi esse e-mail, não. Não, mas é bom saber se foi só com você ou se com os outros. É, exatamente. Não, eu recebi o e-mail da alteração sim do programa. Recebi sim. Puxa, Bernardo, que pena. Não, Bom, mas mas presta atenção no debate, porque Isso. é Não, bem bacana. Mas você participou da discussão do capítulo 9, e essa aqui é uma continuação. Então, você leia depois, mas você vai conseguir participar do debate também, entendeu? Porque você participou daquela conversa lá atrás. Alguém só pode falar que dia que foi esse e-mail para eu ver esse programa aí? Eu acho que foi... Bom, foi enviado entre... Foi enviado na semana anterior do último encontro. Tá, Porque o último encontro a Há gente 2 também, semanas. Isso, a gente mudou no outro, né? Entre o outro e o último. E como o último encontro correu tudo bem, aí eu não achei que tivesse problema nenhum. Mas fica tranquilo que esse capítulo é discutível a partir do capítulo 9, ainda que você tenha que ler depois. Nossa, eu pedi para mandar esse programa, então... Senão não passa de ano. Não, o programa agora segue, Bernardo. A única alteração foi o... É que eu fiz essa piada porque o Yuri falou, né? Tem que ler mesmo assim, senão não passa na prova. Mas o programa segue o programa normal, ele só foi incluído o capítulo 10. Então, o próximo é a leitura que você já fez. Não é, Gabi. Desculpa. O próximo é o capítulo 51. Ué? Mas tá no site. Isso tá no site. No site? Já voltou o site? É para ter sido alterado no site. Gente, mas a gente pode discutir isso no final do encontro também, daí eu passo as informações que talvez tenham ficado confusas. Desculpa aí interromper. Não, imagina, 51? Sim, é porque você talvez também não tenha recebido o e-mail. Né? Não, mas eu lembro que a gente combinou essa alteração do 10º, mas eu não me lembro de ter combinado outra alteração. Eu acho que também falou na aula, não foi, meninos? Eu lembro de ter falado isso na pode aula. ser, então. Pode ser, então, porque foi a aula que eu não estava. Não, mas é porque a gente tinha discutido antes a inclusão do 10, mas tudo bem. Bom, depois a gente no final, então, Yuri, se você quiser dar no final do encontro, fazer uma relembrança de como é que está a programação para ninguém se perder, mas daí eu vou olhar também lá no negócio. Bom, então, eu já estava até explicando, Bernardo, que que esse capítulo pressupõe o conhecimento dos preços de produção, né, que a gente tinha debatido há uns 4 encontros atrás, né, que é aquele avanço que o Marx dá em relação às mercadorias serem trocadas por seus valores, né, e daí no capítulo 9, essas mercadorias vão ser trocadas agora por seus preços de produção, porque a concorrência leva a uma taxa média de lucro. Então, o capitalista vai ter os custos da sua produção, mais uma taxa média de lucro, e esse vai ser o seu preço de produção. Isso no capítulo 9, né? Então, pressuporia essas duas coisas. Taxa, concorrência, né? E criação de uma taxa média de lucro, e vai se organizar cada preços de produções diferentes, e esses preços de produção são a soma dos mais valores e transferem valor. Né? O que é importante aqui também era ver aquela explicação de por que o capital aumenta a sua composição orgânica se ele vai perdendo trabalho e perdendo mais valor. Né? A gente só consegue responder essa pergunta se a gente entende os preços de produção, né? Porque como ele vende por uma taxa média de lucro e não por uma taxa individual de lucro, ele vai receber mais valia de outro, mesmo ele tendo uma alta composição, muita maquinaria, pouco trabalho e pouco mais valia. Só que é na taxa média que se vende. Então, a partir dos preços de produção, no capítulo seguinte, né, o preço de produção é o 9, no capítulo seguinte é o 10, onde o Marx vai falar do valor de mercado e do preço de mercado. Então, acho que a maioria leu aí, mas a ideia aqui do Marx é, então, partir depois dos preços de produção, né, a gente tem mais uma camada da cebola, né, que são os valores de mercado e os preços de mercado. Então, a soma de todos esses preços de produção serão os valores de mercado, né, a soma de todos os valores produzidos. Então, se cria um valor geral médio,
né, que na verdade é o tempo de trabalho socialmente necessário, né, bem legal ver aqui o tempo de trabalho socialmente necessário aparecendo no livro 3, né, que eu acho que a gente, parece uma explicaçãozinha lá do livro 1, né, quando a gente calcula, e a gente tem dificuldade, eu acho, de entender o tempo de trabalho socialmente necessário como uma relação de uma mercadoria com todas as outras, né, a relação entre as mercadorias. E aqui, quando eu passo dos preços de produção de novo, né, para o valor médio, e vejo que o valor médio é o tempo de trabalho necessário, dá para ver como isso é absolutamente uma relação, né? E esse capítulo é bem bonito, na medida que o Marx fala até de alguns momentos em que o tempo de trabalho necessário se reduz pela redução da demanda, né? Então, já que um monte de mercadoria deixa de ser, às vezes, vendida, né? Você teria uma redução do tempo de trabalho necessário, mostrando que o tempo de trabalho necessário não é a quantidade de trabalho concreto lá, né? Aqui tem 2 horas de trabalho. Não, não é isso, né? É quanto essa caneta, qual é o tempo dessa caneta em relação a todas as outras canetas que são produzidas iguais a essa, né? Tanto que, se sobrar caneta, esse tempo vai, inclusive, né, diminuir, né? Então, é muito legal, assim, ver como é que a gente vai construindo coisas tão sólidas e aqui elas começam todas a se mover. Por isso que fica um pouco difícil também, né? Mas tem que fazer, eu acredito que tem que fazer algumas vezes aí a leitura desse livro. Bom, então ele vai explicar, né, que a soma desses preços de produção constroem valores médios, e os valores médios, a partir da oferta e da demanda, vão construir um preço de mercado. Desculpa, um valor médio de mercado e depois um preço de mercado, né? Então, valor de mercado e preço de mercado. O valor de mercado é a quantidade, né, a soma dos valores ali já previstos no preço de produção, né, com a soma dos preços de produção. E o preço de mercado vai ser esse novo salto aqui que inclui a oferta e a demanda. Eu acho isso bem interessante, porque se a gente, de novo, lê só o livro 1, a gente fica com aquela impressão de que as mercadorias se trocam pelos seus valores e não se trocam, né? Elas se trocam pelos seus preços, já dá para ver isso lá nos preços de produção. E aqui nos preços de mercado, a gente começa a ver como que o Marx deu conta dessa explicação, né? Porque eu já vi discussões muito assim, mas se as coisas são vendidas pelo seu trabalho, como que eu explico? E aí a pessoa pega uma coisa muito bizarra, assim, completa exceção, né? Que está na moda, ou que é completamente escassa, ou que, né? Não sei, ou que se barateou demais, e fala, como que eu comprei essa calça aqui por R$1 numa promoção e as coisas são vendidas pelos seus valores, né? Então, os preços de mercado incluem a oferta e a demanda a partir dos preços de produção. Então, o interessante aqui é que o Marx não vai dizer que, não, então no final das coisas, as coisas se vendem pelos seus preços de mercado e os preços de produção são, e o valor no final não servia para nada. Não, o valor compõe o preço de mercado, né? E aí ele vai dar uma série de exemplos, né? Então, preço de mercado já é quando eu tenho a influência da oferta e da demanda, né? E aí o Marx vai dar alguns exemplos nesse capítulo, né, que eu acho que é até um pouco repetitivo, né, os exemplos, de situações em que existe a coincidência da oferta e da demanda, situações em que tem mais mercadoria, situações em que tem menos mercadoria, depois ele muda na perspectiva da demanda, né? Situações que tem mais demanda e situações que tem menos demanda, né? Ele fica dando exemplo, hora da oferta, quer dizer, hora de uma quantidade maior de mercadorias em relação às necessidades, hora de quantidade maior de necessidade em relação à mercadoria. E aí o Marx faz algumas coisas que eu acho que são as principais, dizer que só existe uma coincidência, né? As mercadorias só são vendidas pelos seus valores, quer dizer, pelo valor de mercado, se a oferta e a demanda forem, né, proporcionais, né? Ou seja, se elas se anularem, ou seja, se elas não existirem, né? E aí volta naquela primeira questão que eu coloquei, que eu achei uma coisa brilhante, né? Que é como que a gente pode dizer, então, que a oferta e a demanda explicam as coisas, se quando
coincidem... Peraí, que tem um barulhinho aqui. Desculpa. Se quando elas coincidem, elas se anulam e, portanto, sobra alguma coisa, né? E o que sobra? Sobra o valor de mercado, que também se constrói a partir da soma dos preços de produção. Então, Marx vai dar exemplo, por exemplo, se coincide, então, o preço de mercado se coincide a oferta e a demanda, é a mesma coisa que eu dizer que os valores de mercado coincidem, são iguais aos preços de mercado, né? E ele vai dizer que isso é raríssimo de acontecer, isso é impossível de acontecer, isso é acidental, né, nos termos dele, e que a regra é que a oferta e a demanda não coincidem, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui na perspectiva da oferta, né, da produção de mercadorias, se eu tiver mais mercadorias do que a necessidade, eu vou vender abaixo do meu preço de mercado, né? Então, se eu estou com uma grande oferta, né, eu tenho muitas mercadorias, pensa então, eu tenho um valor de mercado, soma dos preços de produção, depois eu tenho esse preço de mercado. Se eu tenho muita mercadoria, eu vou ficar abaixo do preço de mercado. Se eu tenho pouca mercadoria, eu posso vender os meus produtos acima do preço de mercado, né? Que eu acho que isso é até mais fácil da gente compreender, porque essa relação que é mais superficial, né, que já é a mais próxima, assim, é como a gente vê em aparência os preços, né? Então a gente sabe que se tiver muita produção de uma coisa, a coisa vai baratear. E se tiver escassez ali, se tiver mais necessidade do que oferta, por exemplo, agora as máscaras do PFF2, existe uma demanda enorme sobre essas máscaras. Então, o preço dessas máscaras subiu. Os produtores estão vendendo acima do preço de mercado, né? Por um período de tempo, por uma questão de oferta e demanda, né? Então, aqui o Marx vai explicar essa diferença que pode existir entre o valor de mercado e o preço de mercado. Que pode existir, não, o mais correto seria dizer que sempre existe, porque quase nunca o preço de mercado coincide com o valor de mercado. Então, quando coincide, quando não tem, né? Quando tem uma coincidência da oferta e da demanda. Todos os outros casos, que são a maioria, a gente não tem coincidência. Tem a diferença entre a produção e o que é a possibilidade de realizar, né? De consumir aquelas mercadorias. Então, Marx vai dizer aí, né, em conclusões, assim, sobre essa situação, porque são vários exemplos, eu não vou, né, vou deixar aqui para o debate, mas, né, todos os exemplos vão chegar a essa mesma conclusão, né, de que existe um desvio dos preços de mercado em relação aos valores de mercado, e esse desvio é necessariamente o que constrói a figura preços, né? Preços é um desvio em relação ao valor, né? E o Marx também frisa muito no capítulo de que essa situação de ser um desvio é exatamente o que confirma a regra, né? O que confirma que ali existe, orbita o valor de mercado, assim como nós temos lá custo e lucro médio, preço de produção. Em volta do preço de produção, orbita o preço de produção, né, os preços de mercado, e orbita os preços de mercado, os valores de mercado, e orbita os valores de mercado os preços de mercado. Então, eu só vou compreender o preço de mercado a partir do valor de mercado, né? Porque se eu tiro a oferta e a demanda, o que sobra é valor de mercado. O preço de mercado vai coincidir com o valor de mercado. Então, a oferta e a demanda é o que permite com que eu veja, além do valor de mercado, o preço de mercado. Então, ele usa essa palavra, né? A oferta e a demanda desviam o preço de mercado em relação aos valores de mercado. E o valor de mercado é o centro onde flutua a oferta e a demanda, né? Que é o valor daquelas mercadorias, a soma dos preços de produção. Bom, essa eu acho que é a teoria geral, assim, né, do capítulo, né, o que permite a gente compreender que, né, no fim, no mais próximo da realidade, as coisas se vendem por seus preços de mercado, né, que é a soma da oferta, né, agregar a oferta e a demanda em cima dos preços de produção, né, que são aqueles custo da mercadoria e taxa média de lucro.
E aí tem algumas discussões no capítulo também que eu achei bem interessantes, assim, por exemplo, quanto à necessidade, né? Eu acho que esse é um grande debate também que, em face da nossa sociedade ser, né, consumista, né? Todos esses debates em relação ao consumo, e que sempre no livro 1 aparece, né, alguém que fala, mas o capitalismo não incentiva o consumo, né? Como se a gente pudesse fazer uma modificação pelo consumo, né, das relações de produção. E aqui o Marx deixa muito claro, né, que a necessidade, ela não é algo que se explica por ela mesma. A necessidade é algo que vai se explicar a depender do modo de produção, obviamente, né, mas da produtividade, da situação dos salários, né? Então ele vai falar no começo que a gente vai verificar a produtividade, a necessidade em relação aos salários e aos lucros, depois em relação aos tipos de lucro, né? E ali o Marx já coloca quais são os tipos de lucro, né? Coloca os juros, coloca o capital comercial, coloca a renda da terra, coloca os impostos, que eu achei muito interessante, acho que é um outro tema aqui para a gente discutir. Então, a gente consegue ver as necessidades assim, e mais para o final, na página 223 da Boitempo, ele vai especificar mesmo, né? Ele vai dizer, bom, o que são necessidades dos trabalhadores? Se o salário aumentar, os trabalhadores vão começar a consumir uma outra série de mercadorias, e aí a sua necessidade teria aumentado. Então, a necessidade vai, né, no fim das contas, está relacionada com os salários ou com a produtividade, né, com a produtividade do trabalho. Porque se eu aumento a produtividade, eu também consigo gerar produzir uma quantidade de valores de uso superiores que fazem com que as pessoas possam ter outras necessidades. Né, porque você não teria, por exemplo, a necessidade de uma série de quinquilharias de 1,99 se você vivesse em 1902, no Brasil. Porque não existia a possibilidade de produção desses valores de uso. Né? Então, a necessidade é muito mais criada por essas condições materiais, né? Como os salários, e a produtividade do trabalho e a possibilidade de produção de valor de uso. E ele fala também, então, que essas necessidades são definidas, em última instância, pela produção do capitalista. Quer dizer, a necessidade, no fim, é a necessidade do capitalista produzir mercadorias para a valorização do valor, né? Para a produção de mais-valia. E aí ele faz ali uma revisão no final sobre tanto os preços de produção quanto mesmo a produção de valor, né? Então vai dizer, o capitalista, ele não produz valores de uso por produzir valores de uso, ele não produz valores de uso porque a sociedade tem determinadas necessidades e a sociedade está pedindo determinadas necessidades. Ele produz valores de uso para produzir mais-valia, né? Para colocar dentro do processo de valorização. Então, no final das contas, necessidade é a necessidade do capitalista na produção de valor. Eu achei que esse capítulo, nesse ponto, responde muito assim a indagações que nós temos, né? Sobre sociedade de consumo, todos esses debates de aumento de necessidades, de futilidades, né? Aqui o Marx explica como que não é uma discussão de individual, de será que nós somos fúteis e temos mais necessidades ou menos necessidades, né? Como lá no livro 1 ele já fala, não importa se é do estômago ou do pensamento, da imaginação, né? Aqui ele explica, desenvolve melhor essa situação, que não importa qual é o valor de uso, não importa se ele tem que, obviamente, ser valor de uso, né? Atender uma necessidade para ser o transportador do valor de troca, mas não precisa, quem determina ele é a produção de mais-valia, e não as necessidades dos humanos. Outra questão interessante também, que eu acho que a gente pode debater, é a questão dos impostos, né? Porque os planos do Marx, né, era fazer um segundo livro, né? O Capital era um deles, do jeito que a gente conhece, né? Mas um segundo livro, mas o Marx acho que deu uma blefada aí, né? Porque era óbvio que se ele passou tudo isso, ele não ia conseguir fazer mais 3, mais 4, né? Mas ele escreveu lá, pelo menos, que ia fazer um livro sobre o Estado e sobre também a concorrência, né? E aqui, né, essa questão dos impostos eu acho muito interessante, porque o Marx aqui inclui os impostos pagos pelos capitalistas, né? Ele não desenvolve, mas imagino que isso, dentro
das divisões de mais-valia. Né? E na medida dos impostos pagos pelos capitalistas dentro da divisão de mais-valia, eu acho que é correto. Né? Quer dizer, quem sou eu para discordar do Marx, né? Mas acho que é disso aqui que ele está falando. Agora, uma questão interessante também é que muitos dos impostos, e sobretudo com a tributação regressiva, são pagos com o salário dos trabalhadores. Né? E aí tem toda uma discussão de que, por exemplo, direitos sociais são salários pagos pelo Estado. Né? Porque são partes dos salários que são retiradas com os impostos, que voltam para o Estado, que retornam em alguma medida em direitos sociais e outra medida não. Né? Em outra medida voltam ao capitalista, depois com a apropriação do Estado pelos capitalistas. Né? Tendo em vista que os trabalhadores recebem do Estado menos do que lhes é retirado com impostos. Então, acho que essa é uma discussão interessante também que esse capítulo traz. E, por fim, ali, o Marx vai dizer sobre o desenvolvimento do capitalismo. Né? Ele vai dizer, olha, essas relações de preços de produção, essas relações de valores de mercado, de preços de mercado, são relações de um modo de produção desenvolvido. Ele vai dizer, olha, no início, né, e ele até fala que outros modos de produção, ele cita ali, né, modo de produção escravista, por exemplo, ele vai falar que as coisas, as mercadorias, né, quando a sociedade não era uma sociedade de mercadorias, mas o excedente era comercializado, e aí eu teria que pensar realmente no escravismo, porque o escravismo produz excedente especificamente, né? Ele não comercializa o excedente, ele é uma sociedade de produção de excedentes também, e daí por isso que o Gorenda vai classificar lá como renda da terra, os ganhos, né? Mas o Marx vai dizer que no início, né, em outras sociedades onde a mercadoria não é a força de trabalho, onde a mercadoria não é o fundamento da sociedade, as trocas eram trocas por valor, né? E que as trocas por preços de produção, que são aquela custo, né, mais taxa média, concorrência, eles pressupõem um sistema completamente desenvolvido, para ter concorrência de capital, para fazer taxa média de lucro, para ir fazer preço de produção, e para ir ter oferta e demanda e fazer preço de mercado. Quer dizer, isso já pressupõe um modo de produção desenvolvido. Ele fala quais seriam esses critérios, e eu acho que tem muito debate nesses critérios, é bem interessante. Primeiro, a mobilidade do capital, né, o Marx vai dizer, isso é bem o finalzinho do capítulo 10, né? Ele fala que a mobilidade do capital é uma necessidade, né, um caminho para esse modo de produção totalmente desenvolvido, né, maduro. E aí, a mobilidade do capital se verifica com a liberdade comercial, então, né, a possibilidade dos capitais se moverem com facilidade, mudarem de ramo. Imagino que aqui a gente poderia colocar a impossibilidade de toda a política protecionista por parte das nações, né? Tudo isso impediria essa livre mobilidade do capital. Então, a gente pode ver como também, né, o imperialismo e todo o protecionismo tem a ver com uma diferença, né, em relação a isso. Também o desenvolvimento do crédito, né, como a gente discutiu nos dois últimos, que eu não estava, mas eu discuti, porque eu ouvi vocês discutindo lá. Então, o desenvolvimento do crédito, né, quando a gente passa a poupanças individuais que não tinham o poder de ser capital se juntarem no crédito e agora terem poder de ser capital, né, porque é isso que os bancos conseguem fazer, né? O que não era possível de ser capital, que é o dinheirinho aqui que cada um tem no banco, concentrado num sistema bancário, vira capital, né? Para ser investido. Então, o desenvolvimento do crédito, a liberdade comercial, a possibilidade dos capitais trocarem para vários setores, entre vários setores, né? Ter mobilidade entre setores. Quer dizer, eu produzo. E isso a gente pode ver uma ampliação, né? Porque você pensa, o cara que era um industrial que produzia calça jeans. A família deu fósforo, né? Como tem aqui em Curitiba, fábrica aqui de fósforo. Não, mas vocês não são de Curitiba, não adianta nada, mas tem aqui fábrica muito antiga de fósforo, né? Aquela fábrica passava, né? De família, ficava lá 200 anos na mão de um capitalista.
né? A mobilidade dos capitais com a sociedade por ações, por exemplo, é muito maior, né, para você mudar de um ramo para o outro, né? Você não tem indústrias que são familiares, né? Ainda tem, mas cada vez isso vai se desenvolvendo mais, inclusive pela sociedade por ações, né? Como eu mencionei. Então, essa possibilidade de mobilidade em vários setores também. E ele fala que algumas questões são contrárias a isso, né? Por exemplo, a densidade populacional e, por exemplo, a existência de não capitalistas, que também é interessante, né? Ele fala dos pequenos proprietários de terras, né? Como aqueles que não estão dentro da produção, né? Na verdade, não é pequenos proprietários, ele fala de produtores, né? Produtores individuais, porque pequenos proprietários já estariam dentro da produção de mais-valia se estivessem empregados, né? Mas essas figuras não atrasam, né? Mas resistem ao desenvolvimento. E aí, um segundo critério é essa mobilização de capitais, e o segundo critério desse desenvolvimento do modo de produção seria a mobilidade da força de trabalho, que também eu acho bem interessante, assim, tem vários temas para discutir. A possibilidade, o que seria a mobilidade de força de trabalho? A possibilidade de fazer qualquer trabalho, ou seja, de acabar com o trabalhador especializado, né? Mas eu ter um trabalhador que consegue fazer vários trabalhos, né? Pela facilidade dos trabalhos também. Eu acho isso bem interessante se a gente pensar em todos os debates que existem, por exemplo, na sociologia do trabalho, quanto ao trabalhador polivalente, né? Um movimento de transformação do que se esperava, né? Que antes era um trabalhador muito especializado, né, para um trabalhador que hoje sabe fazer um pouco de tudo, né? Esse é o trabalhador que o capitalismo precisa, né? Um trabalhador polivalente. Então, ele tem a ver aqui com o que o Marx fala de realização de qualquer trabalho. Também ele fala dessa mobilidade de força de trabalho. A possibilidade dos trabalhadores de acabar com as proibições de que um trabalhador tenha que ter necessariamente tal trabalho, né? Mas uniformizar isso. Então, eu fico imaginando a variação das profissões, por exemplo, né? A possibilidade, mesmo com formação, de muitos trabalhadores exercerem funções completamente diferentes da sua formação e serem aceitos em funções completamente diferentes, né? Essa possibilidade do trabalhador andar por vários ramos. Eu, quando eu estava lendo, me lembrei até dos jornalistas, né? Que os jornalistas são muito coitados, né? Não sei se tem alguém aí jornalista, mas eles sempre reclamam que qualquer pessoa é jornalista, né? O advogado é jornalista, aí eles fazem lá a faculdade de jornalismo, mas todo mundo pode ser jornalista também. Então, eu lembrei desse indício, né, de mobilidade do capital que o Marx coloca. Ele coloca também o fim dos preconceitos em relação ao trabalhador. Isso aqui é uma coisa que dá debate, né? Porque acho que não é a primeira vez que eu me lembre, né? Mas agora eu não estou me lembrando aonde, mas que o Marx coloca como se o capitalismo fosse dar conta de resolver alguns problemas, né? Próprios de outros modos de produção também, como, por exemplo, as discriminações no trabalho. E aqui ele fala a retirada de né, o fim dos preconceitos no trabalho como possibilidades de aumento da mobilidade dos capitais. E o que a gente vê é o capitalismo sentando em cima das desigualdades de gênero, por exemplo, ou das desigualdades de raça, né, se usando das desigualdades para baratear essas forças de trabalho. No entanto, se a gente pensar como um movimento geral, de fato, a gente tem caminhado cada vez mais para uma equalização, né, para uma igualdade, embora a passos muito vagarosos, a gente poderia ver um movimento de diminuição das desigualdades pelo próprio capital, né, o que o capital aceita, mas a partir de muita luta dos trabalhadores, né? Mas aqui tem um debate, né, quando Marx coloca o fim dos preconceitos como um dos critérios de mobilidade da força de trabalho que conotaria um modo de produção total desenvolvido, maduro.
e também a submissão dos trabalhadores, a maior submissão dos trabalhadores ao capitalismo. Daí ele fala que não vai falar muito disso, mas que vai falar disso na concorrência, né? Eu fiquei pensando, porque tem também uma passagem, né, quando a gente viu a tendência à queda da taxa de lucro, e o que contrarresta essas tendências, o Marx coloca o salário pago abaixo do valor de reprodução. Inclusive, aqui nesse capítulo também tem um momento que o Marx fala, o capitalista, quando ele está fazendo lá uma revisão do mais-valor, né? Fala, o capitalista ganha explorando mais a força de trabalho, aumentando a produtividade, inclusive pagando abaixo do valor, o que demonstra essa alternativa como uma alternativa possível. Né? E lá no capítulo das tendências, ele também coloca salários abaixo e coloca, isso é uma coisa da concorrência, vou falar depois. E aí ele não fala, né? Porque não tem o livro da concorrência. E aqui eu imagino que quando ele remete de novo a essa completa submissão dos trabalhadores ao capitalismo e coloca como concorrência, a gente poderia estar pensando nos salários abaixo do valor de produção, ou talvez na completa separação dos trabalhadores dos seus meios de produção, né, tendo em vista que esse processo é um processo contínuo. Nós estamos vendo os indígenas aí ontem, né, hoje foi aprovada uma medida provisória que é nada mais do que a contínua acumulação primitiva originária, né, a separação dos trabalhadores do seu modo de viver, e o que leva os trabalhadores a vender força de trabalho, né, o que leva aos critérios mínimos de capitalismo. Então, tem aí essa parte também. Eu acho que é isso, gente, de que eu anotei de interessante assim nesse capítulo, pensando que o mais importante mesmo é a gente o preço, né? Saber que as coisas se vendem por preços de mercado, que esses preços de mercado são construídos a partir de desvios da oferta e da demanda em relação aos valores de mercado, que são a soma de todos os valores, né? A soma dos preços de produção. Acho que é isso. É isso. Quem quiser fazer perguntas e passar a palavra também, comentários. Aberto para as perguntas. E aí, pessoal, quem tem coragem de abrir essa pergunta? Eu posso começar. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar pelo final ali, Gabi, dessa equalização das desigualdades ali que tu falou, né? Que é a mobilidade do capital e o deslocamento da força de trabalho, né? Eu não entendi muito bem. Eu tive que ler bem rápido essa parte final para conseguir concluir. Não consegui entender muito bem o que é isso. A que leva, então, a mobilidade do capital e o deslocamento das forças de trabalho? Não sei se deu para entender a pergunta. Eu tá muito confuso. Sim, eu não sei se eu posso responder, mas acho que se alguém quiser falar também, para variar um pouco. Senão eu falo. De maneira geral e bem simples, a mobilidade da força de trabalho é a condição para a equalização da taxa de exploração nos diferentes setores da produção. E a mobilidade do capital é a condição para a equalização das diferentes taxas de lucro em uma taxa média de lucro. Porque... Yuri, desculpa te interromper, não sei se é só para mim, mas tá bem baixo o teu áudio, cara. Tá bem baixo. Eu quase não te ouço. Se eu falar assim, melhora ou... Nossa, meu Deus. Eu tô falando bem perto agora do microfone. Isso. Não, a questão é assim, de maneira simples e direta, a liberdade de movimento da força de trabalho equaliza a taxa de exploração nos diferentes setores da produção. E a mobilidade do capital equaliza as taxas de lucro dos diferentes setores em uma taxa geral de lucro. Porque o que se compreende aqui é o seguinte: imagina que
num determinado setor da produção, a jornada de trabalho seja de 12 horas e não de 10 horas. Se a força de trabalho já é uma mercadoria, ou seja, está descolada, não é, daquele setor de produção especificamente, ela vai ter a tendência de procurar os outros setores onde a jornada de trabalho é menor. Isso vai escassear a própria oferta de força de trabalho naquele setor, etc. Essas forças fazem com que a taxa de exploração da força de trabalho, que é determinada aí, né, pela jornada, pela intensidade, ela se equalize nos diferentes setores da produção, claro, em média, né? Por outro lado, a migração do capital atua no sentido de, num setor em que a taxa de lucro é maior do que a média, né? Por exemplo, seja pela circunstância que seja, mas por uma demanda maior do que a oferta, a inserção de capital naquele setor, buscando aquela taxa de lucro, vai aumentar a oferta daquele setor e equalizar a taxa de lucro daquele setor na taxa média, né? Até uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu pensei, inclusive, lendo esse capítulo, que assim, a produção é a oferta, né? O que a demanda, portanto, faz é cobrir essa oferta com uma necessidade social solvente, né? Solvente em que sentido? No sentido de que a necessidade social no capitalismo não está determinada pela mera necessidade. Tem muita gente que tem fome, né? Tem necessidade de comer e não tem comida. Ela está determinada também pela distribuição da renda, do produto e etc., que é dado, né, pela lei do valor. Então, o que essa necessidade social faz é justamente cobrir essa oferta, não é? E determinar ali qual que vai ser o ponto em que o trabalho social vai ser necessário, de fato, né? Esse trabalho socialmente necessário, ele diz respeito também a essa necessidade solvente, porque dada uma oferta, se você tem uma demanda maior daqueles produtos, você altera o próprio preço de produção regulador, né? Que é aquilo que o Marx está dizendo, porque a média é dada pela quantidade concreta que foi produzida por aqueles capitais, né? Efetiva. Tipo, porque cada capital, o capital, por exemplo, mais produtivo, ele vai produzir uma certa quantidade absoluta de mercadorias, vai despender uma certa quantidade absoluta de capital. Essas quantidades, elas importam, né? O tempo de trabalho socialmente necessário, o preço de produção, não é meramente a proporção relativa entre os capitais. Porque se um capital muito produtivo produzir 90% das mercadorias daquele setor, não é? O preço de produção vai estar muito mais perto do preço individual desse capital do que dos capitais de menor produtividade, né? Porque ele produz a maior parte daquelas mercadorias. Então a oferta, então, de um lado, né, dada pela própria produção, né? Mas qual que vai regular depende da demanda, né? E é isso que o Marx está mostrando. Não sei se ficou mais claro, se ficou alguma dúvida ainda. Como se ele colocasse as quantidades, né? Porque você pode pensar a oferta mais ou menos independente da demanda, porque os capitalistas vão, não é, gastar ali e vão produzir. Agora, se eles vão conseguir vender ou não, depende. Então, qual preço de produção vai regular depende da demanda. Ainda que você possa calcular o preço de produção, tipo, veja, né, a produção já é a própria oferta. Certo? Bom, Mas eu acho que sobre... Desculpa. Não, nada, é porque eu tô comentando aqui, mas eu queria ouvir o Almiro, se ficou uma dúvida, pode falar. Não sei se ficou claro, que eu tô vendo a cara do Almiro aqui, parece que não ficou tão claro, então eu quero saber o que não ficou tão claro, talvez o Matheus possa complementar, ou a Gabi. Pode falar, Almiro. Tá, não, tá bem, me parece que aí tu já colocou um outro ponto, né, que eu tentei acompanhar. Mas quanto a esse meu ponto ainda, eu não sei se ainda a resposta do meu, daí eu não entendi. Agora, se é um outro ponto que tu tá tratando, daí eu tô tentando acompanhar. Então, talvez eu não tenha entendido a própria pergunta. O Matheus quer falar alguma coisa? Assim, a minha dúvida essas equalizações que a gente está falando, que o Marx fala que em equalização das desigualdades das constantes desigualdades, eu não entendi a finalidade dessa, quer dizer, se é que há, né? Ou se é só descritivo, ou essa equalização das constantes desigualdades. Ela é
inerente ao capitalismo, ela, de certa forma, ajuda a desenvolver o capital, ou ela é um contrassenso do capital? Isso que eu não consegui entender muito bem. Você eu acho pode que a dizer gente poderia exatamente. pensar. Mas só do que o Marx está falando exatamente nesse ponto? Ele está falando sobre a mobilidade dos capitais. Não, na verdade, ele está falando sobre o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que pressuporia um desenvolvimento completo, né, com a mobilidade do capital e a mobilidade da força de trabalho. Eu acho que o que dá para entender daqui, assim, é a gente pensar que o capitalismo é a sociedade onde a força de trabalho vira mercadoria. Então, quais são os critérios de ser mercadoria? Você precisa ter, né, precisa que essa força de trabalho tenha uma possibilidade de caminhar sem diferenças, né? Então, por exemplo, eu poderia, que é muito contraditório, porque o concreto é muito diferente, mas o que é contraditório, por exemplo, o capital se move internacionalmente de forma muito fácil, né? A mobilidade do capital internacional, quer dizer, agora, né? Que também já foi muito difícil. Mas o capital tem uma facilidade de se mover internacionalmente atrás da melhor taxa de lucro. E isso cria uma taxa de lucro médio, que é o que compõe os preços de produção. Por que o Marx está dizendo isso? Porque ele estava falando, antes, quando o modo de produção não está completamente desenvolvido, não tem como a gente falar de preço de produção e não tem como falar de preço de mercado. E preço de produção e preço de mercado vão aparecendo quando o modo de produção está desenvolvido. O que é estar desenvolvido? Por exemplo, eu conseguir fazer uma taxa média de lucro. Porque se eu não conseguir fazer taxa média de lucro, não tem preço de produção. Né? Então, se eu não tiver mobilidade das mercadorias, eu não tenho preço de produção. E aí, sobre a força de trabalho, é importante que a força de trabalho não seja... tenha um mínimo de mobilidade. Por exemplo, você imagina que a gente só possa... Um caso de não mobilidade, né? Um trabalhador português, antes da União Europeia, só poderia vender sua força de trabalho em Portugal. Isso é uma limitação, uma lei de limitação da mobilidade da força de trabalho. Ele poderia, em algumas exceções, conseguir vender sua força de trabalho na Holanda. Com a União Europeia, por exemplo, você cria mobilidade de força de trabalho. Você retira as amarras de que esse trabalhador seja proibido de trabalhar em determinado lugar. Quer dizer, a força de trabalho vai se tornando mercadoria no sentido de ganhar mercados, né? Ela pode caminhar mais, ela não tem sobre ela determinados preconceitos, como, por exemplo, a maconha. A maconha é uma mercadoria, mas a maconha é proibida, tem uma proibição. Ou o cigarro tem uma taxação absurda. Esses enlaces dificultam a circulação dessas mercadorias. Né? Então, eu acho que o que o Marx está dizendo é que o total desenvolvimento do modo de produção é o modo de produção onde as mercadorias têm mobilidade, onde o capital tem mobilidade e as mercadorias têm mobilidade. E a força de trabalho é uma mercadoria. Então, se caminha para a diminuição das amarras dessa mercadoria. Né? Então, eu posso vender a minha força de trabalho cada vez em mais lugares, eu posso vender a minha força de trabalho cada vez em mais profissões, né, que não tem determinados limites, eu posso vender minha força de trabalho em trabalhos simples, né, em trabalhos que são cada vez menos especializados, porque a divisão social do trabalho permite que cada vez o trabalho seja mais fácil e homogêneo. Então, isso vai criando um desenvolvimento do modo de produção que permite com que exista o que o Yuri colocou, né? Que eu acho que no final ele foi bem ele respondeu a tua pergunta, né? Mas é que ele foi bem no eixo, né? Que no fim das contas, o capital precisa de garantir a mobilidade, a taxa média de lucro pela concorrência no capital e a taxa média de exploração pela concorrência na força de trabalho. Porque a força de trabalho com exército de reserva também é concorrência na força de trabalho. Uhum. Né? Só que esses temas são bem contraditórios aqui, tem muito debate mesmo, porque a gente vê muita contra-corrente, né? Assim,
ações contrarrestantes, como Marx coloca, né? Como, por exemplo, a Divisão Internacional do Trabalho, que coloca a periferia do mundo toda vendendo trabalho barato, sem poder sair daqui, porque senão metade já tinha saído, né? Então, a mobilidade do capital está limitada, a mobilidade da força de trabalho, por exemplo. Né? E aí, por isso que até lá na tendência à queda da taxa de lucro, Marx coloca isso como movimentos contrarrestantes, né? Que resistem a esse processo. Porque os baixos salários, por exemplo, não dificulta a gente ter uma taxa média de exploração. Mas, por exemplo, o próprio capital cria uma taxa média de exploração, né? Porque ele corre de um país, mesmo com as limitações territoriais, você pensa, por que houve uma desindustrialização da Europa? Não, mas né, uma alta composição e o capital, toda aquela produção de mercadorias mais simples para a periferia. Porque o trabalho na periferia era barato. Isso vai equalizando, aí os salários da Europa caem, porque eles precisam ter uma compensação, senão a empresa vai para outro país mais barato. Quer dizer, cria-se, no fim das contas, né, como o Yuri colocou, uma taxa média de exploração, né, ou pelo menos como tendência. Agora, essa questão do preconceito é de debater mesmo, né? Porque, teoricamente, era para ter, né, acabado o racismo, mas o capital também se aproveita disso. Eu acho que entra, talvez, nessa mesma resistência, né? Porque o barateamento do salário das mulheres e dos negros é maravilhoso para contrarrestar a tendência à queda da taxa de lucro, né? Eu também gostaria de fazer um complemento ao questionamento do Almiro. Se eu bem entendi, você possui uma dúvida a respeito se o processo de equalização da taxa de mais-valor constitui um fundamento do modo de produção capitalista. Seria fundamental, né? Sim, ele é fundamental. Porque uma das coisas que o Yuri fundamentou anteriormente, que de certa maneira corrobora com essa asserção, que de certa maneira foi deixado de maneira bem clara, é que o que é esse movimento de equalização das taxas de mais-valor? Assim como o movimento de equalização das taxas de lucro, ele é um movimento de caráter tendencial. Ou seja, essa equalização é meramente ideal. Ela não se efetua, digamos, exatamente na prática. Por exemplo, todos os capitais, tal como aparece na exposição, cada qual com uma taxa de exploração de 100%, etc. Isso não acontece. O que há é que existe um movimento tendencial de equalização das taxas de mais-valor em virtude do fato de que os trabalhadores saem de determinados ramos da produção em que possuem maiores jornadas de trabalho, menores salários, e vão para ramos da produção em que possuem menores jornadas de trabalho e maiores salários. Ou seja, esse seria o movimento geral, esse seria o movimento tendencial pelo qual as taxas de mais-valor tendem a se compensar nos diferentes ramos da produção social. E por que isso é fundamental à produção capitalista? Isso é fundamental porque, se não há esse movimento de equalização, de saída de alguns determinados ramos da produção social para outros por parte dos trabalhadores, simplesmente escasseia a força de trabalho em um e abunda a força de trabalho em outro. Ou seja, é fundamental para o capital, considerado enquanto capital social total, que existe esse movimento de mobilidade dos trabalhadores entre diferentes ramos. Não sei se eu... Perfeito? Sim, não, acho que sim, muito bom. Complementaram um ao outro aí. Eu estou satisfeito. Obrigado, viu? Perfeito, então. A gente abre para as perguntas. Eu achei a parte agora que o Almiro estava comentando aqui no meu livro é diferente. Mas a desigualdade que ele está falando ali, Almiro, especificamente falando, é das taxas de lucro, tá? Porque a gente comentou 3 tipos de desigualdade. A gente falou das desigualdades das taxas de lucro, das desigualdades das taxas de exploração e das desigualdades entre oferta e demanda. Nessa passagem que você está dizendo, Marx está falando das desigualdades que dizem respeito às taxas de lucro entre os diferentes capitais, nos diferentes setores da produção. Né? E o que ele está dizendo ali é que tendencialmente a contínua equalização das contínuas desigualdades, então dessas taxas de lucro, não é? Essa equalização das taxas de lucro depende fundamentalmente do desenvolvimento de 2 condições. O principal deles é a mobilidade de capital e o outro é a equalização das diferentes taxas de exploração.
Por que eu digo que o principal é a mobilidade de capital? Porque sem a mobilidade de capital, se você tem um monopólio puro, né? Esse monopólio, apesar de ele competir com os demais setores da economia, ele sempre vai poder arbitrar de alguma maneira o seu preço por meio da arbitragem da oferta, né? Agora, a desigualdade do trabalho, como o Matheus falou, né, da exploração do trabalho, ela também cria problemas para a reprodução capitalista, mas eu diria que ela é a segunda condição. Inclusive, é a ordem que o Marx coloca. Eu acho que essa ordem, inclusive, tem uma ordem de importância. Porque se a força de trabalho é mais explorada em um setor especificamente, o capital ainda assim pode migrar para lá e fazer com que a taxa de lucro de alguma maneira se equivale. Isso vai criar problemas ali para a reprodução. Mas sem a migração de capital, a taxa de lucro não se equaliza. E sem equalização de taxa de lucro, não tem reprodução capitalista. Enfim. Podemos abrir para as perguntas, então. Com licença, qual página que é, Almiro, que você estava falando dessa pergunta que vocês estão... Eu não consegui identificar aqui. É a 231 da Boitempo. 231 da Boitempo. É que esse negócio do preconceito profissional é bem no comecinho da 232, mas é tudo continuação. Certo. Na verdade, pega toda a 231 ali e continua na 232. Isso aí. Tá bem. Tá aberto aí para as perguntas. Bom, então vou aproveitar que ninguém levantou a mão. Queria fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui. Que eu até procurei aqui no livro 1, quando a gente teve uma aula do capítulo Conceito de Mais Valor Relativo, que a gente descobriu, né, quando ele fala bem rapidamente sobre a mais-valia extra, o mais-valor extra, né? Extraordinário. E eu queria entender se tem alguma relação com o lucro extra que ele está falando aqui. Se é a mesma coisa, se tem alguma relação, ou se não tem nada a ver. Porque até quando eu acho que o Almiro lembra dessa aula, que a gente ficou um pouco confuso com essa história dessa mais-valia extra, como assim se é a mesma coisa que o mais-valor relativo. A gente ficou um pouco sem entender e ele não aprofunda, né, a discussão sobre a mais-valia extra aqui naquele capítulo do livro 1. E agora ele fala sobre o lucro extra, né, aqui. Apesar de que ele não fala tanto, né, mais para o finzinho que ele vai falar. Eu queria saber um pouco se existe essa relação, né, e também entender, que eu fiquei pensando um pouco aqui, se as contratendências, né, da queda da taxa de lucro geram lucro extra, é a mesma coisa? Não. Não, mas sim e não. Sim, depende de qual, mas quem vai responder? Não, mas tipo, é que a primeira pergunta é fácil, né? Esse lucro extra é exatamente o mais valor extraordinário. Essa pergunta é fácil de responder. É a mesma coisa. Se você quiser, a gente pode desenvolver um pouco o que é, de novo, mais valor extraordinário, né? A segunda parte, não exatamente. Quando o Marx está falando das tendências à queda da taxa de lucro, ele está falando essencialmente do ponto de vista mais global do capital. Mas é claro que se um capitalista individual consegue aumentar a exploração dos seus trabalhadores, ele vai tirar um lucro extra, né? Exatamente nesse sentido de um lucro extraordinário. Porque você explorar mais os seus trabalhadores acaba tendo o mesmo efeito prático de você produzir as mercadorias com menos trabalho, né? Que é a raiz do lucro extraordinário. O que é o lucro extraordinário? É justamente o fato de que as mercadorias são vendidas pelo tempo socialmente necessário. Se você, portanto, produz, né, com menos trabalho do que o tempo socialmente necessário, você vende as mercadorias por uma taxa de lucro maior do que a média do seu setor, que é exatamente essa discussão que ele está fazendo aqui, né? Em geral, qual que é a forma que o Marx discute, né? A forma mais essencial de fazer isso é você ter uma produtividade maior do trabalho.
né? Então você ser um capital mais produtivo, você entregar a melhor técnica, os melhores processos, né? Como que isso aparece para o capitalista? O custo dele é menor e ele vende as mercadorias pelo mesmo valor. Então, digamos que ele tem que ele tem o mesmo custo de outro capitalista, mas com esse mesmo custo, digamos que você, Júlia, produz 100 mercadorias com custo de 100, e eu com custo de 90 produzo as mesmas 100, e eu e você vendemos pelo mesmo preço. Então eu ganho mais, né? Ou eu vendo mais barato e te tiro do mercado. Essa é a condição que o Marx está falando do mais valor extraordinário, e aqui a gente está vendo no nível mais determinado, no nível da concorrência, no nível com mais determinações aí da oferta e etc. Né? E aí sim eu posso conseguir esse lucro extra, né? Essencialmente, tanto tendo mais produtividade, mas eu também posso pagar menos os meus trabalhadores, posso fazer eles trabalharem de uma maneira mais intensa. Acontece que, se você pressupõe a equalização da taxa de mais valor, né, isso é uma coisa fugaz, efêmera. Você não vai conseguir fazer os seus trabalhadores trabalharem muito mais do que a média do setor, porque eles vão pular para outra empresa. E aí, se você consegue fazer isso, você vai ter que pagar melhor, etc. Então, veja que esses equilíbrios do capitalismo, eles não são equilíbrios nenhum, né? Eles são equilíbrios que se fazem pela desigualdade, né? Só que cada um tentando tirar o seu, né, leva à equalização do equilíbrio e de novo ao desequilíbrio, né? É uma coisa, porque não é um ente, né, que está pensando tudo, não, são diferentes capitais de diferentes trabalhadores competindo entre si pela melhor possível apropriação da renda social, né? Isso é a concorrência. E isso é a base da luta de classe. Que essa renda social é dividida em classes sociais. Enfim, eu estou indo mais longe. Mas eu acho que a sua pergunta foi respondida, né? Não sei se eu quiser comentar ou se ficou alguma dúvida. Eu gostaria de fazer também uma citação ao que o Yuri colocou, porque perfeito, é exatamente isso. Mais valor extraordinário e lucro extraordinário são exatamente a mesma coisa. Se a gente quiser, por exemplo, dar uma aprofundada na discussão, o que a gente pode dizer a respeito disso? A gente pode dizer que o mais valor extraordinário, a partir do momento em que se realiza ali, do ponto de vista da apropriação do capital social total, ele se realiza enquanto lucro extraordinário. Ou seja, o mais valor extraordinário, quando apropriado, se converte em lucro extraordinário. Isso, de certa maneira, já acaba colocando mais determinações do ponto de vista ali da concorrência, etc. Porque quando a gente está lá no livro 1, a gente está analisando o ramo da produção isolado. A gente está considerando ali no interior, isoladamente, do ponto de vista da abstração. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que, a partir do momento em que eu considero uma produtividade média no interior do setor, né, eu considero que existem mercadorias que estão sendo vendidas a valores sociais, ou melhor, a um valor social supera o valor individual, e também mercadorias que estão sendo vendidas a valor social que é inferior ao valor individual, de tal maneira que existem capitais que estão oferindo um lucro extraordinário, um mais valor extraordinário, assim como existem capitais que estão oferindo um mais valor que é inferior ao mais valor médio que é apropriado no interior daquele setor, daquele ramo da produção em específico. Agora, o que vai acontecer ali no livro 13, que vai, de certa maneira, ficar mais explicitado, mais evidenciado com claridade e determinações que lhe cabe, é da gente considerar que quando um capital está oferindo lucro extraordinário, ele está realizando a sua mercadoria a um preço de produção regulador que é superior ao valor individual de sua mercadoria. E por que isso, de certa maneira, totaliza mais determinações? Isso coloca mais determinações no interior do objeto. Por quê? Pelo simples fato de que se eu considero, por exemplo, uma determinada esfera da produção social que diverge ali da composição orgânica média, por exemplo, uma determinada esfera da produção social que possui uma esfera, melhor, que possui uma composição orgânica capital superior à média do capital social global. Nesse setor, o capital que possui uma produtividade média está oferindo também um lucro extraordinário, ainda que ele esteja na produtividade média daquele setor. Por quê? Porque ele está realizando a sua mercadoria a um preço de produção que supera o seu valor individual. É isso que lhe assegura um lucro extraordinário. Porque o lucro extraordinário é precisamente o lucro que você ofere acima desse lucro médio.
Ou seja, se a taxa de lucro média é de 20% e você possui uma taxa de lucro individual de 25%, você está oferindo ali um lucro extraordinário na proporção de 5% acima desse lucro médio. É essencialmente isso. Por isso que possui, de certa maneira, ali, o Marx vai desdobrar, inclusive, isso mais detalhadamente lá nos capítulos da Renda da Terra. O Marx explicita isso lá nos capítulos da Renda da Terra, que esse lucro extraordinário é essencialmente o lucro que você ofere intercambiando a sua mercadoria a um preço de produção regulador acima do valor individual. E por que eu estou falando em preço de produção regulador? Porque esse preço de produção regulador, e aí, inclusive, isso já remonta à discussão da oferta e demanda propriamente dita, é que a gente não tem como pensar na discussão da formação, das constituição dos preços de produção no interior dos ramos sem pensar na relação de oferta e demanda. Ainda que, como a Gabi bem evidenciou, ela em si não explique nada, a relação entre oferta e demanda por si só não explique nada a respeito da constituição do preço de produção propriamente dito, uma vez que a gente considera que elas se anulam reciprocamente, elas deixam de atuar precisamente enquanto movimento, né? Mas elas são fundamentais, por outro lado, porque a gente considera, principalmente a partir desse capítulo, que vai ficando, de certa maneira, mais iluminado, que existem preços de produção individuais que vão sendo ajustados no interior do ramo de igual maneira. Por exemplo, que é esse preço de produção individual? É o preço de custo individual em um determinado capital acrescido da taxa de lucro médio, acrescido do lucro médio. Então, o que vai acontecer, o que vai ficando evidenciado nesse movimento, é que se a demanda supera a oferta, por exemplo, o preço de produção regulador da esfera tem, de certa maneira, a se estabelecer de acordo com as condições dos capitais de maior produtividade. Porque se você está conseguindo intercambiar, ou melhor, se o preço de produção regulador da esfera, no caso, um capital de maior produtividade, sendo balizado por um capital de maior produtividade, está sendo, de certa maneira, regulado com condições mais produtivas, estando ali gestado, enfim, inferior à média, ele estaria sendo colocado com um preço de produção determinado ali pelas condições de maior produtividade, etc. e tal. Enfim, essa é uma coisa que é, de certa maneira, mais desenvolvida. Tinha uma discussão a respeito se não seria porque o Marx acabou desdobrando o tema dos preços de produção a partir da teorização da renda da terra, de como o lucro extraordinário acaba se convertendo em renda da terra, renda diferencial, etc. e tal. Enfim, eu acabei me alongando um pouco, etc., colocando mais determinações aí, mas eu acho que é essencialmente isso. Quanto às perguntas, as ponderações, etc. Eu só queria dizer que eu acho que lá das contratendências, o outro não preciso, que eu acho que foi perfeito aí, tudo que falaram é super, mais que suficiente, né? Sobre a explicação do lucro extraordinário já desde o 1 e todas as vezes, né, que ele é possível. Mas sobre as contratendências, eu acho que aí tem vários tipos de lucro. Tem mais-valia absoluta, tem contratendência, que é, por exemplo, o aumento da exploração do trabalho com mais-valia absoluta, tem mais-valia relativa com barateamento, com aumento da produtividade, tem lucro extraordinário com pagamento do salário abaixo, quer dizer, acho que tem vários tipos de aumento de lucro e tipos de extração de mais-valia também. Lá não é um só. Por exemplo, eu manter os trabalhadores com uma superexploração do trabalho, com pagamento do salário abaixo do valor de reprodução, por exemplo, e não desenvolver mais valor relativo, aumento da produtividade, é uma das formas de conter a tendência, porque a tendência é aumentar a composição, né? E colocando máquina e aumentando a produtividade e expulsando o trabalhador. E eu não fazer isso com o trabalho barato, como, por exemplo, é uma estratégia dos países pobres, né? Estratégia, não sei se estratégia, não é o que sobrou para a gente, né? Mas tá na divisão internacional do trabalho, vendendo trabalho barato, sem alta tecnologia, com dificuldade de concorrer, é uma contratendência, né? E é mais-valia absoluta. Então, são vários tipos, eu acho. Não, beleza, acho que eu entendi, sim. Obrigada, gente. Mas eu acho que é isso, né? Podem coincidir, né? As contratendências podem
ter como consequência o lucro extra, né? Então, capitalista individual. Mas não, ou não, né? Uhum. Tanto que eu estou vendo aqui agora no índice, Júlia, olha quais que são ali as causas contrariantes, né? Elevação do grau de exploração, compressão do salário abaixo do valor, barateamento dos elementos de capital constante. Parece até que o Marx fez de propósito, porque essas três primeiras servem tanto para o capital total quanto para o capital individual. Se o capital individual fizer qualquer uma das três, ele eleva a sua taxa de lucro individual. Se essas condições não se generalizarem, né? Se só ele fizer isso, ele eleva a sua taxa de lucro individual. Por outro lado, superpopulação relativa, comércio exterior e capital de ações, aí ele já está falando mais de situações com capital social global, e não apenas com capital individual. Mas as três primeiras ali, né? Se o capitalista individual conseguir fazer isso e os demais não fizerem, ele eleva a sua taxa de lucro individual. Por isso que, por exemplo, as grandes empresas que pagam relativamente muito menos em capital constante, né? O que os economistas falam? Eles falam de escopo, de escala, né? Quando você produz muita coisa, você barateia relativamente, por exemplo, o seu custo com materiais, com equipamento, com o lugar que você faz, etc. E tal. O capitalista, o que importa é a acho que... Pode falar. Não, talvez, eu acho que talvez quando ele fala, né, das contratendências, por mais que essas primeiras, né, estão muito próximas do que a gente está vendo aqui sobre o lucro extra e tudo mais, acho que as contratendências são uma coisa mais não individual, né? São tendências da classe capitalista como um todo e não do capitalista como individualmente, né? Exato. E o lucro extra é individual, né? Perfeito. Não é um lucro extra de todos os capitalistas, não existe isso, né? É que é difícil mesmo, porque assim, quando ele fala da mais-valia extraordinária lá, que o Matheus bem explicou ali, né, a diferença que eu consigo ter no momento que eu fico com maior produtividade, durante o momento lá do livro 1, né, durante o momento que eu tenho produtividade superior, até que seja socializada aquela determinada forma de produzir, né, na verdade ele chama de lucro extraordinário, de mais-valia extraordinária, mas na verdade toda a mais-valia absoluta também é um processo de mais-valia, né? Uma técnica de mais-valia absoluta, por exemplo, ou uma técnica de mais-valia relativa também é um processo de mais-valia. E aí, pela concorrência, ele chama de lucro extraordinário, de mais-valia extraordinária. Então, parece que um critério genérico para a gente usar no que, em todas as vezes em que o capital consegue, pela concorrência, ter uma maior lucratividade. Quando não é mais a lei absoluta nem relativa, né? Daí a gente fala, isso daí é extraordinário. Mas o que a Júlia colocou é pertinente justamente para responder também isso que você colocou agora, né? Exatamente, que a mais-valia absoluta e a relativa, cara, o capitalista individual, vamos precisar melhor isso aqui, talvez. Yuri, então coloca o microfone. Desculpa, perdão, gente. A mais-valia absoluta, ela pode ser digamos, o capitalista individual, se aumentar a jornada de trabalho dos seus trabalhadores, você poderia dizer que está gerando uma mais-valia absoluta para ele mesmo, individualmente. De modo geral, quando a gente fala de mais-valia absoluta, o Marx está pensando no capital como um todo, mas você também pode pensar nessa situação individual, né? A mais-valia relativa, por outro lado, nenhum capital individual pode gerar. E, mais do que isso, né, o capital não pensa, vou gerar mais-valia relativa. Não. Ela é uma consequência social do fato de que os capitais competem entre si para a geração do mais valor extraordinário. Ou seja, eu estou competindo com a Júlia, com o Matheus, com o Gabi, para eu ter mais lucro do que eles. Por isso que eu barateio a minha produção, para ganhar mais lucro. E esse impulso de barateamento, que se dá fundamentalmente por meio do aumento da produtividade com o desenvolvimento tecnológico, é o que permite também o barateamento do valor da força de trabalho e, portanto, a geração de um mais valor relativo, né? Mas isso de maneira geral. Quanto às formas contrariantes da queda da taxa de lucro, como a Júlia colocou, perfeito. O Marx está falando em termos do capital social como um todo. Não necessariamente o capital pensa nisso,
né? Por outro lado, eles fazem naturalmente, né? Então, numa crise, eles rebaixam o valor, não é, da força de trabalho. Sem dúvida, a primeira coisa que eles cortam é salário, mas eles também tentam cortar os seus custos de produção como um todo, perfeitamente. Por outro lado, vale comentar que aquelas 3 primeiras formas, né, o barateamento do capital constante, pagamento de salários menores ou a maior exploração, também podem ser levadas a cabo por um capitalista individual. E se esse capitalista individual conseguir fazer isso de tal maneira que apenas ele faça, ele pode fazer disso uma fonte de geração de mais valor extraordinário. Né? Mas aí estou só precisando da conversa que a gente fez inteira aqui, porque eu achei que valeu a pena, porque tanto o Matheus quanto a Gabi, quanto você, quanto eu, colocamos vários pontos e eu só tentei dar uma sistematizada para isso que a gente acabou de dizer. Mas eu acho que talvez tenha agora dado uma tentada, né? Beleza. Então, tá aberto aí. Eu ia fazer um último adendo só, porque talvez uma coisa que tenha ficado um pouco mal determinada na minha fala é a respeito do que seria uma das ponderações ali da Júlia do lucro extraordinário. O lucro extraordinário é essencialmente individual. Você ofere ele justamente porque você está conseguindo intercambiar a sua mercadoria, vender a sua mercadoria a um preço de mercado que supera o valor individual da mercadoria daquele capitalista individual. O que há, de certa maneira, ali na discussão, em especial no marxismo brasileiro, é uma discussão a respeito do que seria um lucro extraordinário apropriado intersetorialmente. Então, só colocando de certa maneira, em evidência isso, porque há uma discussão, porque existiam determinados setores, determinadas esferas da economia brasileira, na década de 60, década de 70, que conseguiam oferir sistematicamente por longos períodos taxas de lucro que eram superiores à taxa média de lucro. Isso a gente considerando a média do setor, né? Agora, não há nenhuma regra que determine, por exemplo, uma esfera de maior composição orgânica vai oferir, o capital médio daquela esfera vai oferir uma taxa de lucro superior à média. Não. Na prática, ali a gente está supondo que todos estão oferindo a média. A gente está supondo, nesse caso, em maior nível de abstração, que todos os capitais, cada qual ali na esfera, levando em consideração a diversidade da composição orgânica dos capitais, a esfera de maior composição orgânica, a esfera de composição orgânica média, uma esfera de composição orgânica mais baixa em relação à média, a gente considera que há um preço de produção ali determinado, mediante o qual é possível oferir uma taxa média de lucro. É essencialmente isso. É bom lembrar que se vocês forem olhar os dados reais, vocês não vão ver uma taxa média de lucro no sentido de todo mundo obtendo a mesma taxa de lucro. Né? Se você tira uma foto, você vai ver um monte de taxas de lucro divergentes entre os setores também. Mas a questão é justamente essa, né? Esses movimentos, eles se dão ao longo de um certo tempo. Né? E também tem várias contratendências a esse movimento dentro da própria concorrência. A equalização é a base da concorrência, mas ela só se dá na medida em que todos os setores estão tentando tirar mais do outro. Então é uma puta de uma diversidade. Se você for pegar, por exemplo, empresas gigantescas de marca como a Apple, eles têm meios de fazer com que as taxas de lucro deles sejam maiores do que a média. Agora, se você pegar a banquinha do seu Zé, o seu Zé não vai conseguir cobrar arbitrariamente preços monopólicos para suas mercadorias. Mas daí a gente já está entrando numa questão da concorrência que aqui ainda não comparece. Né? Aqui é a essência da concorrência que a gente está discutindo, como o Matheus colocou. Mais perguntas aí, gente? Senão eu tenho umas perguntas para vocês, mas podem fazer mais perguntas. Nossa, agora deu medo, hein? Nada, que medo que é. Coisa nenhuma. Pergunta aí, Igor. Não, eu ia perguntar assim, por exemplo, se ficou clara a diferença entre o valor de mercado e o preço de produção. Né? Essa é uma primeira pergunta. E a outra pergunta é se ficou claro o que é o preço regulador de produção. Né? Então, se eu estou perguntando isso, é porque eu creio que provavelmente para muitas pessoas talvez não tenha ficado claro, porque eu mesmo demorei bastante tempo para entender, etc e tal. Então, estou fazendo essas perguntas direcionadas, porque eu acho que elas são bastante importantes no contexto do capítulo,
né? E não só para eu responder, mas assim, se alguém tiver coragem e tentar colocar o que entendeu e etc, é bom porque a gente dá um pontapé na discussão, né? Não precisa estar certo, etc. Não, é para a gente discutir mesmo. Mas eu acho que é mais valioso quando a gente parte do que vocês trazem, não só do que a gente tem na cabeça. Então por isso que eu estou fazendo essas perguntas direcionadas, mas também pedindo uma tentativa da resposta. Quem vai ter coragem de me dar uma resposta da questão do valor de mercado e do preço de produção? Gente, eu não tenho condições. Mas eu gostaria, sim. Estava Enfim, eu estou tentando acompanhar aqui o debate hoje, mas a questão do preço regulador não está claro para mim, Igor. Eu até te agradeço ter feito uma pergunta bem direta, que eu estava tentando formular. Só que, na realidade, ela é bem mais simples. Perfeito. Não, então eu vou tentar passar pelos 2 pontos, tá? Vamos lá. Talvez seja importante a gente ter isso em mente, né? A produção é a oferta. Por quê? Porque ela é produzida não para ser consumida. Se ela é produzida numa sociedade capitalista, ela é produzida para ser trocada. Portanto, a produção é a oferta. Então, se a gente... Como é que a gente... Por exemplo, eu vou passar primeiro pela primeira pergunta, só para deixar claro. Eu chego no preço de produção regulador, depois de sair do valor de mercado e ir para o preço de produção, né? Como é que a gente chega num valor de mercado? Tem uma hora que o Marx ali, ele dá um exemplo que eu acho que é muito bom. Que é o seguinte, imaginemos a produção de sandálias de dedo. E a marca mais famosa é a Havaiana, mas ela é uma marca, né? Ipanema, tem várias outras marcas. Então, se a gente pensar esse produto específico, né? As sandálias de dedo. Bom, qual que é o exemplo que o Marx dá? Ele diz o seguinte, ao invés de você pensar várias mercadorias diferentes, né? Vários pares de sandálias, que cada uma vai ter um valor individual, se você somar tudo isso e pensar num par de sandálias que consolida tudo isso só nele, né, você vai ter um valor geral. Você vai ter o valor de produção de todas as sandálias, é o exemplo que ele dá, né? Então, o que é o valor, a diferença do valor individual e do valor de mercado? É porque as sandálias não são todas produzidas exatamente sob as mesmas condições de produção. Algumas sandálias são produzidas de maneira mais produtiva, portanto, custam menos trabalho cada uma das sandálias individuais. Algumas sandálias são produzidas em condições menos produtivas, portanto, essas sandálias individuais custam mais trabalho. Porém, quando você pega todas as sandálias e divide o valor delas pelo total de pares, você tem um valor médio. Esse é o valor de mercado, né? Acontece que as mercadorias não são vendidas pelos seus valores, porque não é uma simples troca de mercadorias que a gente tem no capitalismo. No capitalismo, a gente tem uma troca de mercadorias que é posta pela produção capitalista. Um capital que quer auferir uma taxa de lucro, né? Então, daí que emergem os preços de produção. Porque não é simplesmente um produtor individual tentando recuperar aquele trabalho dele, né? Não, é um capital que não importa para o capital quanto trabalho vivo ele pôs em movimento. Para o capital importa quanto capital ele despendeu e quanto lucro ele vai ter, né? Então essa migração do capital entre as esferas, procurando a taxa média de lucro, é também a responsável por dividir, por distribuir o trabalho social nas diferentes esferas de produção de acordo com a necessidade social. E é por isso que a produção capitalista pode existir. Porque se as coisas fossem vendidas pelos seus valores, tudo ruiria, né? A produção capitalista só existe, só é possível que a sociedade se reproduza mesmo sem ter nenhuma lógica externa organizando tudo, né? Por meio do mercado, justamente porque essa mobilidade do capital entre as esferas organiza, né, o trabalho social de acordo com a necessidade nos diferentes setores da produção. Evidentemente, apenas de maneira caótica, por meio de crises, etc. e tal, né, sempre produzindo desperdício e tudo mais, porque justamente falando, não tem ninguém pensando nisso. Bom, também não tem nenhuma necessidade pré-determinada, etc. Então, não é? O valor de mercado, ele é uma categoria que medeia a troca de mercadorias
mas ele só existe enquanto tal, efetivamente, não é? Enquanto, por exemplo, o centro em torno dos quais os preços giram, numa época histórica pré-capitalista. Numa época capitalista, o preço de produção está pressuposto. Numa época capitalista, as mercadorias, não é, elas são vendidas, esse preço excedente que vai formar o lucro, ele está baseado no mais valor que a totalidade dos capitalistas gerou, e não só que aquele capitalista específico gerou. Então, o valor de mercado e o preço de produção se diferem por causa disso. É evidente que, mesmo na produção capitalista, não é? A produção das sandálias, por exemplo, vai ter despendido uma certa quantidade de trabalho social média que vai ter o valor de mercado dessas mercadorias. Mas o que vai balizar aqui na concorrência já é um preço de produção que está determinado por essa taxa média de lucro. Saiba você ou não, né? Se você for tentar vender essas sandálias, você não vai poder vender pelo preço que você quiser. Você vai ter que ter um preço de custo abaixo do preço que as sandálias já são vendidas, né? E vai ter que mais ou menos se virar com esse preço que já está dado pelo mercado, né? Porque é a concorrência que faz valer o caráter social da produção no capitalismo. Bom, enfim, então eu estou fazendo aqui quase que um rememoramento dos capítulos 8 e 9, né? Como é que o preço de produção se faz sentir. Porque às vezes quando a gente lê o capítulo 10, pode dar a impressão de que o valor de mercado e o preço de produção estão o tempo inteiro tá virando um, depois virando outro. Não é isso, né? Existe um valor de mercado ali em todas as mercadorias, claro, porque existe efetivamente e objetivamente uma certa quantidade de trabalho social despendido na sua produção. Porém, né, tem uma parte ali importantíssima que o Marx diz o seguinte: tudo que eu estou falando aqui para o valor de mercado, uma vez o capitalismo, né, o modo de produção capitalista tenha vindo à tona, vale para o preço de produção, né? Então o Marx coloca bem claramente isso em algum momento. Bom, então ele faz essa transição, né, do valor de mercado que está determinado exatamente pelo tempo de trabalho socialmente necessário, para o preço de produção que está determinado pela apropriação do mais valor médio, do lucro médio pelo capital. E aí, qual que é a questão do preço de produção regulador de mercado? Não é? É justamente que aí entra a questão da demanda. Em que sentido? No sentido de que você tem uma oferta. Dada essa oferta, não é? Você tem capitais mais produtivos, capitais menos produtivos. Cada um deles produz em uma certa escala e contribui numa certa proporção para a produção social, não é? Se você tomar abstratamente só a oferta, você vai poder chegar no preço de produção lá, que é justamente essa média. Porém, o valor pelo qual elas vão ser vendidas, ou melhor, o preço de mercado, depende da demanda. Então, se você tem uma produção e a demanda não é suficiente para você escoar toda essa produção, o que vai acontecer é justamente que a demanda ela vai determinar qual que vai ser o preço de produção regulador. Então, digamos que você tenha lá essas sandálias produzidas e você tenha um preço de produção a partir dessa oferta. Se a demanda puder comprar apenas metade das sandálias que foram produzidas, não vai ser esse o preço de produção que vai regular o preço de mercado. Se a demanda vai pegar apenas metade das ofertas, portanto ela vai ser menor do que as ofertas, o que vai regular o preço de mercado vai ser o preço que vai dar a taxa média de lucro para o capital que produz com maior produtividade, porque a demanda está baixa, né? Como é que você, um capitalista, vai sentir isso? Se você não está conseguindo vender sua mercadoria, você vai abaixar o preço. Mas você está baixando o preço, né, em direção a qual preço? Ao preço que dá a taxa média de lucro para o capital mais produtivo no teu setor e que está oferindo uma taxa de lucro maior do que a média por causa do valor extraordinário. Então, se a demanda está muito baixa, o preço de produção que vai regular o preço de mercado é sempre o preço de produção do capital mais produtivo. E o capital mais produtivo consegue vender as mercadorias mais barato e ainda oferir a média. E o capital menos produtivo, se vender as mercadorias mais baratas, talvez não consiga nem pagar o seu custo de produção. Por outro lado, na medida em que a demanda exceda a oferta, você pode se colocar na condição de um capitalista individual. Como é que isso vai aparecer para você? Bom, tá escoando mercadoria para burro, você vai lá e você vai aumentar o preço. Mas o que isso está expressando? Está expressando que o preço de produção regulador desse preço de mercado
né, nessa indústria está sendo o preço de produção dos capitais menos produtivos que produzem essa mercadoria. Por quê? Porque a demanda está maior do que a oferta. Então, essa necessidade social pelo produto faz com que o que regule o preço de mercado seja o preço de produção dos capitais menos produtivos. Significa o quê? Que esse preço de mercado médio vai dar para o capital menos produtivo a taxa média de lucro. E para todos os outros capitais, uma taxa maior do que a média. Ou seja, mais valor extraordinário, um lucro extraordinário. Né? Então, para fazer um resumo do que eu disse, o valor de mercado e o preço de produção diferem-se em que sentido? No sentido de que o valor de mercado ele expressa exatamente o tempo de trabalho socialmente necessário da produção de mercadorias, enquanto o preço de produção não expressa exatamente o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquelas mercadorias, porque o lucro está determinado pela média do mais valor, pelo mais valor que cabe àquele capital, e não necessariamente ao que ele produziu. Nesse sentido, preço de produção e valor de mercado diferem-se. Né? O valor de mercado aí é exatamente o tempo de trabalho socialmente necessário. Bom, na outra pergunta que eu tinha feito, que eu respondi para mim mesmo aqui, é a questão do preço regulador. Então, aqui ele depende justamente do nível da demanda, que vai, não é colocar esse preço regulador acima ou abaixo da média, digamos assim, do próprio setor. Né? Se ele estiver abaixo, apenas os capitais que produzem com maior produtividade poderão auferir a média, enquanto para os capitais que produzem com menor produtividade aquelas mercadorias, o lucro deles será menor do que a média. Por outro lado, se a demanda estiver acima da oferta, capitais de produtividade menor do que a média daquele setor vão auferir taxa de lucro média, porque é o preço de produção deles que está regulando. E todos os outros que produzem mais barato do que eles vão ter o mais valor extraordinário. Eu sei que talvez seja bem complexo isso aqui, eu não sei se a minha explicação foi muito boa. Então, dúvidas que tenham ficado, podem perguntar, porque isso cobre os 3 capítulos, né? O 8, 9 e o 10. Fiquem à vontade, daí também o Matheus pode ajudar, a Gabi pode ajudar, se eu falei alguma besteira também, mas é isso. Quem que tinha pedido para eu perguntar? Foi a Luciana? O Almiro levantou a mão também. Comentem aí. Tá, se não tiver ninguém antes, vou eu. Tem uma coisa aqui que para mim não ficou muito clara. Parece que ainda está faltando alguma determinação, mas vamos ver se... A gente vai lá para o capítulo 1, tá? O que é valor? Valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. A medida do valor, né? A medida do valor. E aí parece que valor de mercado é a mesma coisa que valor. Eu não estou conseguindo identificar a diferença. É exatamente a mesma coisa. Mas não pode ser. Não, mas o valor de troca, né? Não, mas exatamente, mas o valor de mercado você pode dizer que é a expressão valor de troca, mas em termos de medida, valor de mercado e tempo de trabalho socialmente necessário, valor são exatamente a mesma coisa. Ah, pois eu tinha a impressão de que haveria alguma determinação a mais para algo de mais concreto, talvez, que daí que vem a expressão de mercado, okay. Tem que somar alguma coisa. Porque, então, faz sentido. Né? Se é a mesma coisa, porque tem 2 nomes diferentes. Eu diria que de mercado aqui não tem função nenhuma? Não, eu diria que a diferença é justamente o fato de que aqui o valor de mercado está aparecendo a partir do valor individual das mercadorias, né? Dessa concorrência, etc. e tal. Lá no livro 1, ele aparece de uma maneira mais abstrata, mais geral. Né? O valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. É a medida do valor. Né? É mais abstrato. O valor de mercado aqui, ele é mais concretamente determinado. Né? É como se o Marx estivesse explicando mais o processo interno de constituição do tempo de trabalho socialmente necessário, né, a partir da produção social. Então, de fato, como você colocou, corretamente, inclusive, tem mais determinações aqui quando ele trata do valor de mercado. Mas, no final das contas, na essência, eles são a mesma coisa. Mas eu não consigo levantar a mãozinha mais, não sei por quê. Você queria perguntar uma coisa, porque olha só, no caso, o valor de mercado é o preço de mercado, né?
Existe alguma diferença entre o valor de mercado e preço de mercado? Existe. Uma diferença Então, importante. acho... Veja, Tá. O valor de mercado e o preço de mercado só vão ser a mesma coisa se a oferta e a demanda coincidirem. O valor de mercado é a soma de todas as mercadorias produzidas. O preço de mercado são essas mercadorias com a oferta e a demanda. A depender da oferta e da demanda, eu vou ter um preço de mercado. O valor de mercado é o valor delas, né? A soma dos preços de produção, o valor que elas têm. Tá. Então, mas aí tem uma diferença importante, né? O valor de mercado, ele apenas regula, pelo menos na minha compreensão da coisa, tá? Ele apenas regula efetivamente os preços de mercado numa sociedade pré-capitalista. Porque na sociedade capitalista, apesar de existir um tempo de trabalho socialmente necessário para as mercadorias, o que regula o preço de mercado não é o valor exatamente das mercadorias, mas é o preço de produção. Entendeu? Então, se você tem uma mercadoria, digamos assim, aqui teria que pegar um exemplo, mas imagina que você tem uma mercadoria, que o capital constante seja 10, o capital variável seja 90, a taxa de exploração média da economia é 100%. Então, nesse caso, você tem 10, 90, 90. Né? Aqui eu já estou pressupondo os valores individuais somados numa média. Estou falando de um valor de mercado, de um tempo de trabalho socialmente necessário, de um capital específico que gasta a cada 100 de capital, 10 com máquinas, equipamentos e etc., 90 com força de trabalho, e com uma taxa média de mais valor de 100%, ele vai produzir 90 de mais valor, certo? Está acompanhando até aqui? Então você teria um capital de 100 com uma taxa de mais valor de 90, qual que é o valor dessas mercadorias? 190. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Estou dando um exemplo numérico. Então tá. Então esse seria o valor de mercado. Só que no capitalismo, no modo de produção capitalista, as mercadorias não são vendidas pelos seus valores. Porque o capital não ofere todo o mais valor, o trabalho vivo que ele produziu. Ele vai oferir uma taxa média de lucro. Esses 90 de mais valor, eles vão entrar numa equalização na concorrência, que é isso que a concorrência faz. Ela distribui o valor excedente entre os capitais, né? O mais valor entre os capitais. Então, se a taxa média de lucro dessa economia for de 50%, o preço de produção não é 190, é 150. Porque 100 de capital, 50 de taxa média de lucro. A taxa média de lucro, ela está determinada efetivamente pelos valores. Porque da onde que vem a taxa média de lucro? Vem da média, e é o capítulo 9 lá, da média dos valores de todos os setores. Então você teria esse que tem 90 de mais valor, você teria outro que teria 20, você teria outro que teria 30, considerando aqui a cada 100 de capital despendido. Como Marx faz, né? No capítulo 9, ele mostra a constituição dos preços de produção. Então essa é a diferença, né? No modo de produção capitalista, essas mercadorias não é os 190 que vão regular o preço de mercado, é os 150 que surge da concorrência. Essa é a diferença entre o valor de mercado e o preço de produção. Aí, qual que é a questão da diferença entre o preço de mercado e essas duas categorias? É que o preço de mercado não precisa ser igual à taxa média de lucro, tampouco numa sociedade não capitalista, apenas mercantil, também não precisa ser exatamente igual ao valor. Ele pode diferir. E o que faz com que ele, essencialmente, orbite em torno disso? É a relação de oferta e demanda. Porque aí entra na questão dos preços reguladores. Se a demanda for mais baixa do que a oferta, na verdade, o que está sendo dito é que a necessidade social para aquilo é menor do que o que foi produzido. Na prática, portanto, todo o trabalho a mais para a produção daquilo é trabalho desperdiçado. Né? Enfim, então os preços de mercado podem ser, ao invés de 150, no caso da produção capitalista desse meu exemplo, 130. E por que vai ser 130? Né? O que determina isso? O fato de que foi produzido mais do que a necessidade social solvente. Então essa é a mediação, né? E numa sociedade mercantil pré-capitalista é o valor de mercado que vai estar na base do preço de mercado. Numa sociedade capitalista é o preço de produção que vai estar na base do preço de mercado. Não, beleza. Mas aqui, quando você fez a pergunta, Yuri, você perguntou do preço de mercado, a diferença, né? Do preço de mercado e preço de produção? Ou eu viajei? Eu perguntei a diferença É que eu perguntei a diferença do valor de mercado e do preço de produção.
E depois eu perguntei tá. sobre os preços reguladores. Porque na prática, o que o preço regulador é? O preço regulador é o preço de produção que é o preço de mercado naquela situação. Percebe? É isso que o preço regulador é. O preço regulador é o preço de mercado. Na situação seria a mesma coisa. Não mais ou menos. É que em determinadas situações, né, o preço de mercado vai se aproximar de um preço de produção regulador, né? O que isso significa? Que essa variação dos preços por causa da demanda, ela não é uma arbitrariedade que está para além das determinações aqui do preço de produção e etc. Na verdade, não. O que ela está fazendo, não é fazer com que esse preço de mercado se aproxime de um preço de produção, né, daquela esfera, que vai ser o regulador daquele momento histórico, específico, né? Por quê? Porque ele é dado por essa relação de oferta e demanda, que ao longo do tempo pode mais ou menos se equivaler. Mas se você for pegar um exemplo concreto, é um exemplo talvez ruim, porque tem a ver com renda da terra também. Mas pega aí as commodities, tal do boom das commodities, por causa da demanda chinesa. O que isso tá mostrando para a gente, não é? Que os preços de produção reguladores desse mercado são os preços de produção, não é, de capitais que produzem com uma baixíssima produtividade ou uma produtividade menor do que os capitais que produzem com maior produtividade. Por isso que os preços de mercado estão tão altos. Por isso que eu disse, né, o preço de produção regulador, ele é mais ou menos o preço de mercado médio numa dada situação, né, dessa relação entre oferta e demanda. Não entendi. Eu achei que você... eu não tinha... Acho que eu me confundi. Eu achei que você estava falando do preço de mercado e preço de produção, mas você estava falando do valor, né, de mercado. Na primeira parte, né? Beleza, na não. Parte, sim. Na segunda Na parte... primeira parte, sabe? Não, sim, beleza. Só para clarear. Clareou. Beleza. Acho que o Bernardo está com a mão levantada, né? Eu só vou fazer uma complementação ali antes de passar para o Bernardo, que embora eu tenha também, inclusive, a mesma compreensão do Yuri a respeito do processo histórico, né, de que a sociedade, a economia capitalista desenvolvida como tal, ela já abarca a totalidade dos preços de produção, a formação dos valores de mercado, a transfiguração dos valores de mercado em preços de produção, e que nos estágios mais incipientes da produção capitalista ou até mesmo pré-capitalistas, é que existia essa determinação predominante do valor do mercado sem a mediação do preço de produção, né? Mas eu também possuo essa compreensão, etc., mas talvez eu acho justo colocar que ela não é uma perspectiva hegemônica no âmbito do marxismo, né? Inclusive, assim como diversas outras, né? Inclusive, a forma predominante de se colocar essa questão seria colocar a determinação do valor de mercado como uma determinação intra-industrial no interior dos ramos da produção e a determinação do preço de produção já se considerando a totalidade do capital social global, isso é, taxa média de lucro, etc. e tal. Ou seja, uma concernente ao que acontece no interior do ramo e a outra já abarcando a totalidade dos ramos da produção social. Então, essa seria, de certa maneira, uma perspectiva mais hegemônica. Não que ela esteja errada, mas que, pelo menos na nossa compreensão, o processo histórico tal de evolução, de constituição do capitalismo, já abarca essa totalidade dos preços de produção e os valores de mercado já convertidos como tal. É por isso que não faz sentido, pelo menos na nossa avaliação, falar isoladamente do valor de mercado no interior dos ramos, porque as mercadorias no capitalismo desenvolvido não são intercambiadas de acordo com seus valores, mas de acordo com seus preços de produção. E quanto a essa questão da preço de produção regulador, perfeito. Perfeita a explicação do Yuri, é exatamente isso. E o exemplo das commodities é um exemplo muito oportuno ainda, que a gente mistura a questão ali da renda da terra, de como o lucro extraordinário se converte em renda, mas é precisamente isso. É um caso em que a demanda está superando a oferta e o preço de mercado está sendo balizado pelo preço de produção dos capitais de menor produtividade. É essencialmente isso. É por isso que o preço de produção regulador de mercado, nesse caso, é tão alto, justamente porque ele está sendo balizado por condições de menor produtividade e, portanto, um tempo de trabalho social despendido muito maior para se produzir essas mercadorias. O Matheus acabou de responder melhor, inclusive, a pergunta do Almiro.
a diferença entre o tempo de trabalho socialmente necessário e o valor de mercado é justamente essa. O tempo de trabalho socialmente necessário vai existir enquanto tiver capitalismo, enquanto tiver valor, não é? E, enfim, de fato. Mas esse valor de mercado, a partir do momento em que o preço de produção toma o lugar dele, o tempo de trabalho socialmente necessário não aparece como valor de mercado, apesar de continuar existindo. Apesar daquelas mercadorias possuírem um valor. Né? Eu diria que, na verdade, que é essa a diferença, inclusive. O valor de mercado, ele é o tempo de trabalho socialmente necessário, mas ele é uma categoria pré-capitalista, na minha opinião. Só existe efetivamente, enquanto tal, na forma pré-capitalista. Enquanto que o tempo de trabalho socialmente necessário e o valor existem enquanto tiver troca de mercadoria, seja o capitalista ou não. Essa é uma diferença importante que eu acho que o Matheus determinou aí e é uma boa resposta para a sua pergunta. Posso passar para o Bernardo? Porque também a gente está se encaminhando aqui, então, daqui a pouco eu posso até ficar um pouco mais aí, mas vamos lá então, Bernardo. Não, cara, você meio que sanou minha dúvida já, que você falou muito bem, parece até o Lula quando era socialista, mas não, é que você falou tão bem que transcendeu, que eu li o capítulo errado, né? Eu tinha umas dúvidas do capítulo que eu li, que não tem nada a ver com isso aí, e você falando de preço de mercado aí tirou uma dúvida que eu tinha, que eu até fui ver o texto agora e é que no capítulo que eu li o Marx está falando de capital mercado, eu não estava entendendo muito bem o que é capital mercado. Aí eu fui ler aqui e eu vi que eu não prestei atenção na minha leitura, que ele é a soma do preço de mercado com o capital monetário, aí agora estou ligado já. Beleza, então. Eu aposto que o capítulo que você leu também você não perde de ter lido, tá? E a gente... Eu vou rapidinho aqui deixar para fazer os avisos já fazer os avisos, mas a gente pode pegar mais perguntas se tiverem, tá? Para deixar claro, o que aconteceu? Eu e o Matheus percebemos que talvez fosse difícil e talvez a gente perdesse de continuar lendo só os capítulos sobre o capital monetário. No encontro que a gente teve, que foi o primeiro que a Gabi não pôde vir, né? Porque foi meio truncado, aqueles capítulos são meio truncados, eles são muito específicos, e a gente então conversou para trocar. Houve uma falha de comunicação nossa ali, por isso que a Gabi ficou confusa. Mas, de todo modo, a gente escolheu esse capítulo 10, até porque a gente já tinha conversado, a Gabi também achava que esse capítulo era muito importante, e a gente achou melhor, portanto, deixar esses capítulos do capital monetário, que são muito mais específicos, de lado, né, e alterar a ordem dos capítulos. Então, só explicando o que rolou. Né? Então, a gente terminou o capital monetário na última semana, pegamos o capítulo 10 nessa, e por que eu escolhi o capítulo 51 junto com o Matheus ali, a gente discutiu. Por que esse capítulo foi escolhido? Em larga medida pelo seguinte, ele é um capítulo do final do livro, ele é um capítulo pequeno, e ele é um capítulo que abre espaço para a gente tentar pegar a totalidade de tudo que a gente vem discutindo, não só no livro 3, mas da própria obra do Marx, para pensar o capitalismo, para a gente ter um último dia de conversa aqui do curso, que pode ser mais amplo. Vocês podem trazer outras questões mais amplas, recuperar várias partes do livro, inclusive, Bernardo, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira tirar a respeito desse capítulo que você leu do Capital Monetário, sem problema nenhum, pode fazer essa pergunta, né? Então, na semana que vem a gente vai ter essa discussão, e eu acho que ela vai abrir bastante espaço para isso, né? Inclusive, eu vou abrir essa discussão da semana que vem de uma forma bem ampla, tentando recuperar o que é o capital, né? A sociedade capitalista e a obra do Marx, e essas discussões que a gente vem tendo, e aí a gente vai tocar, né? Então, para deixar claro, na semana que vem é o capítulo, como é que chama exatamente aqui? Relações de produção. Reprodução. Sim. E vai ser o encerramento? Sim. O último encontro, né? Tá. Relações de distribuição e relações de produção. Essa última sessão inteira ela é muito interessante, né? Como a gente não pode ler tudo, recomendamos essa, mas de fato fica aí a recomendação não só desses capítulos dessa sessão, mas de todo o livro, etc. Enfim. Gente, o que eu queria falar sobre isso até é que eu acho que a gente tem que muito pressionar o Klaus para dar um curso de renda da terra, assim, porque eu acho muito ruim a gente fazer o livro 3 sem ler a renda da terra, e eu acho que a gente é um país fudido do latifúndio, entendeu? Então, esse negócio de a gente ficar sendo marxista sem saber renda da terra não dá. E a gente tem uma pessoa especializada em renda da terra, que é o Klaus. Então, eu acho que a gente precisa, assim,
fazer, talvez, antes do semestre, não sei, ver, mas a gente precisa... Ou a gente sempre faz um curso de renda da terra depois, né? Que no semestre passado também não teve, mas... A Daiane disse que estava combinando com ele esse curso. É um curso que eu quero fazer, inclusive. Ó. É, curso sim. que é um Vamos curso... pressionar sim, a gente quer sim. E é um curso O Klaus é tipo especialista disso, ele começou nesse rolê até, ele é formado em agronomia. É Eu isso. quero esse curso. Então, também. Bom, mas até onde eu sei vai ter, mas eu também vou pressionar porque eu também quero fazer. E é importante, talvez, deixar claro, assim, a renda da terra, pelo tamanho do que ele está discutindo, é um curso à parte mesmo, né? O próprio Marx, se não me engano, tem uma carta para o Engels que diz que o tomo da renda, porque a renda da terra é um livro por si só. Uhum. Então é um curso à parte mesmo, né? Faz parte, é um novo esforço, mas recomendo, né? Mas a gente pode também discutir isso na semana que vem. Eu posso conversar com a Daiane e aí a gente já faz até encaminhamentos de cursos futuros. Então, eu acho que a gente tem que fazer Klaus isso antes do final. de dar um curso, talvez pelo menos do método. É bem possível que ofereça um curso de filosofia marxista mais para frente. Então, aí a gente conversa e a gente já discute isso na semana que vem. Quanto a hoje, a respeito desse capítulo, eu acho que essas duas perguntas que eu fiz serviram também para dar um resumo desses capítulos. Mas fica aberto aí se alguém tiver alguma outra questão, se algo que a gente falou não foi respondido, qualquer comentário, tá aberto aí agora para vocês. Só deixa eu comentar que a Daiane, acho que foi ontem, ou na terça-feira, ela falou sobre o curso Renda da Terra e o do método. Ela falou sobre esses dois cursos. Falou que eles estão estudando para fazer esses cursos aí. O nosso planejamento era ter já o da renda da terra, né? Mas eu senti que, porque o Klaus está estudando método, e eu senti que o Klaus está animado para fazer o de método e tal. Daí eu falei, ixi, vai para o saco o nosso curso da renda da terra. Então, eu acho que a gente tem que dar uma realmente pressionada, assim. Porque não que método não seja importante, né? Meu Deus, mas é que eu acho que método ainda é uma coisa que a gente consegue em vários lugares, né? Tem debates no marxismo. E renda da terra é dificílimo a gente ter. É difícil de achar quem sabe disso, é difícil de participar de uma mesa disso. Então, eu acho que tem que se somar mesmo. E afinal, a gente leu 3, né? A gente precisa ter uma noção sobre isso. Não, e a gente tá cagado no latifúndio, né? Eu acho que isso daí, é determinante para entender o negócio. Pode falar que já tem inscritos já. Pode botar meu nominho lá. Vou escrever hoje pro nosso grupo lá. Eu também. Pode colocar a Cris lá, Cris Zimmermann, que eu tô junto. Os cursos que vocês fizerem aí, me chamem que eu tô... eu queria aproveitar que eu tô falando aqui para agradecer a apresentação do curso que vocês têm feito e colocado, a forma como vocês têm colocado e trazido para a gente. Eu confesso que eu não estou conseguindo ler de uma forma efetiva, estou lendo muito aquele superficial, então por isso que eu tenho ficado mais quietinha. Mas está sendo muito útil e eu estou aprendendo muito. Estou anotando bastante e está sendo muito útil. Então, gostaria de agradecer a vocês aí, Matheus, Gabi, o outro menino lá, eu nunca sei, sempre chamo ele de Barcato por causa que é o que aparece aqui, mas eu nunca sei o nome dele. Mas eu queria agradecer aos 3. Obrigado. Obrigada a vocês. Semestre que vem estamos aí de novo. Obrigado. Obrigado a vocês. Que bom, gente. Alguma pergunta candente para a gente finalizar ou tá tudo mais ou menos encaminhado? Acho que deu, né? Acho que deu. Boa noite. Pode recuperar também depois e, esse capítulo aí eu acabei de ler ele hoje pela quinta vez. Né? Então, essas coisas a gente sempre vai somando, vai pegando, etc. Então tá, gente, obrigado aí pela presença e nos vemos então na semana que vem. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.